Eu estou assim bastante focado. Eu estava ali fora conversando com uma pessoa e ele queria saber, e ele falou que ele era católico. Ele queria saber se ele entrasse aqui, eu ia ofender a Deus. O espiritismo. É difícil, né? A gente conversar. Mas acho que ele saiu daqui mais tranquilo. Se ele não vier aqui, pelo menos ele sabe que ele não está ofendendo a Deus. Nossa, então a nossa abertura de hoje, ela está agora bastante fundamentada na nossa reforma íntima, essa questão do, do nosso projeto de vida. E hoje nós vamos ter a palestra do Mauro. Ele é a última desse ciclo, né? Que ele vai falar sobre gestação, espiritismo, encarnação. São questões bastante importantes para o nosso entendimento e que cada vez mais vão reforçando, né, a nossa visão espiritual, a nossa visão de espírito imortal. Então nós temos que ter essa vontade de participar desse projeto. Eu vou fazer oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, da mente e do corpo, dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos ofende, e também a nós mesmos. Não nos deixando cair em tentação das nossas escolhas equivocadas, escolhas sem amor, que podem nos levar à dor, entendendo que estamos sempre, constantemente, sendo chamados para o amor, livrando-nos do mal, livrando-nos da nossa perturbação, da nossa ignorância, do nosso desconhecimento, mas, sobretudo, nos inspirando para o bem, para a clareza de pensamento, para a expansão da consciência e para a construção de relacionamento. Porque é vosso o poder, o reino e a glória para todos sempre. E assim seja. Bom, o Mauro é o dono da palestra hoje. Eu só queria... tem alguém que não veio aqui a semana passada? Então, nós vamos distribuir novamente uns cartões aqui. Esses cartões vocês devem olhar o que tem nesse cartão, né? Tem questões de reflexão, questões de comportamento em relação a alguma questão, de atitude que devemos tomar, também, de repente, da necessidade que nós possamos ter de um tratamento sistêmico, espiritual, baseado que vocês estão recebendo. Cada cartão tem uma cor e cada cartão reflete o que eu falei aqui sobre comportamento,
estudo, reflexão, etc. Aí, no final, vocês vão me devolver, né? Guarda e assistam a palestra olhando um pouquinho também o que vocês receberam, né? E se vocês quiserem, ao final, trocar, é só pedir aqui para a Roberta trocar, mas não pode levar o cartão, tá? E eu perguntei se tinha alguém duas pessoas, porque essas pessoas não podem participar, a não ser que elas venham aqui. Então, toda segunda-feira eu vou trazer, tá? Para que a gente possa fazer essa atividade, esse exercício, e todo sábado, tá? Ok? Então, por enquanto é isso. Boa palestra, Mauro. O público é seu. Escuta, sim, no princípio não, né? Boa noite. Boa noite. Gritei, né? Tema que me coube, eu não posso nem reclamar, porque foi por culpa minha, a hora que saiu os temas lá, estava meio ocupado, eu falei, vou pegar a última data. Deu nisso, né? Vocês me desculpem, né? E, a princípio, ele foi inspirado no livro Mãos de Luz, da Barbara Ann Brennan. Fala, né? Depois, hoje, a hora que eu cheguei, olhei para a prateleira, tinha esse livro, Gestação. E o tema é gestação, encarnação, espiritismo. Se eu falar de encarnação, eu já falei de espiritismo, né? Então eu mato a última parte. Não preciso falar. Não estou enxergando nada com esse microfone. Mas eu vou te falar. Então, reencarnação. Primeira pergunta. Já falamos. Quanto tempo dura a reencarnação? Ela dura até desencarne. Dura a vida inteira. Por que ela dura a vida inteira? Ela dura até o desencarne, né? Com o desenvolvimento humano na aura. Então, durante a nossa reencarnação, desde que nós chegamos aqui, a nossa aura, tinha catado a definição de aura, né? Mas é uma coisa externa que nós temos aqui, que ela é composta de 7 camadas. E a cada face da nossa vida acontece uma evolução energética, principalmente com a abertura de novos chakras, com pontos do corpo, né? E eu não sabia, a gente acha que tem um chakra e acabou, né? Não. Cada fase da nossa vida se muda e vai abrindo chakra. Muito dessas mudanças muito livre-arbítrio, né? Vai ativando chakras diferentes. Quando nasce, já nasce. Com 4 nasce, né? E no final, nem sei se esses 4 a gente nasce. Na morte fecha também, né? Todos eles, né? E ele faz lá. A reencarnação é um processo que é dirigido pelo eu superior. Né? E ele é mantido na 7ª camada da aura. É o nível etérico. Essa camada, ela é a camada da aura, nível etérico. Ela muda constantemente a cada opção de livre-arbítrio no processo de viver e crescer. Eles dividem as fases da vida em 7 fases. O nascimento, primeira infância, a infância. Primeira infância até 4 anos ou até 7.
foi até 7, pelas evoluções, o livro mesmo fala que a cada geração, pessoas vêm com, poderia dizer, mais evoluídas, aguentam muito mais emoções, vai mudando, né? Aí tem a latência, nem imaginava que era latência, mas que fica entre a primeira infância, a infância, né, e a adolescência. É a outra fase, né? Adolescência, a idade adulta, maturidade. Outra devia ser o aumento da maturidade, né? Mas não é a morte. E também ocorre várias situações. Agora achei a definição de aura, né? Campo de energia que envolve os seres e a tudo que existe em 7 camadas, cada uma está associada com um chakra. Vai fluindo, vai se alterando. O corpo etéreo é a 7ª camada da alma. E ele está ligado, essa camada está ligada ao chakra coronário. E diz respeito à mente mais elevada, a integração da nossa constituição espiritual. Agora nós vamos falar de concepção. Daqui a pouco a gente entra na gestação. Concepção, né, e o momento da reencarnação. O que ele fala? Existem 300 ou mais de 200 milhões de espermatozoides que se acotovelam, ele fala, na corrida, na busca desenfreada de um troféu, que é a chegada no óvulo. Normal, a gente aprendeu em biologia. Biologia que diz isso. Chega lá e fecunda o óvulo. E diz a biologia que chega o espermatozoide mais rápido. Mas aí, que às vezes um espermatozoide portador de mais profundas anomalias genéticas supera todos os demais. Ele está perguntando por quê? Se chegam mais rápido, por que algum cheio de anomalia chega na frente? Tem uma explicação da doutrina espírita que me convenceu. Falar de genes e magnetismo. Cada espermatozoide traz no seu bojo cromossomos que contêm os genes para todas as características físicas do novo corpo. Conforme os genes transportam, tem todas as características para o novo corpo, né? Os genes que transportam têm uma vibração energética muito peculiar. Transportes têm uma vibração energética e emitem uma frequência particular. O óvulo possui um campo vital ao redor. Esse fluido vital ou energia vital é um campo de força que atrai as energias da entidade entrante. O óvulo, ele tem esse campo energético que atrai algumas características do espírito, traz para ele. O fluido, energia vital, é um campo de força que atrai as energias da entidade reencarnante. O espírito liga-se ou se prende ao fluido vital, bioenergia, né? O óvulo. Desta forma, o óvulo passa a refletir as vibrações do espírito e passa a atrair por sintonia de onda aquele espermatozoide onde os genes que ele necessita, ou seja, que ele merece. Interessante. A energia do óvulo ele recebe do espírito, isso é ligado ao espermatozoide e tem a energia mais semelhante, a mais necessária para essa gestação que vai acontecer. Então, o espermatozoide mais rápido não é o que
treina, né? Porque não dá para treinar vida de natação. Então, ele já vem com essas energias, e muitas dessas energias, às vezes, vêm da própria história do espírito reencarnante. Ele já chega com esse tipo de energia, já ajuda. A ideia é que ele leve as necessidades dele para a próxima vida. Por isso que ele acaba chegando na frente. Também é criado para o espírito, antes de fundação, eles criam um útero etérico, né? Útero etérico. É um útero, na camada externa que nós temos, é um útero virtual. Um útero, dá para dizer assim, para a gestação do útero. Ele vai chegar aqui, um neném. Não existe esse útero, troca de energia. Do lugar que ele vai chegar. Ela é desse corpo etérico, e ele é responsável pela vontade divina, ligado ao chakra faríngeo, e é o responsável pelas comunicações, pela sua comunicação. Esse é o chakra que gere os nossos relacionamentos, as nossas palavras. Daí, ainda estamos lá, né, na chegada. Nesse momento, ainda não chegou nem no óvulo. Antes de começar esse processo, bem antes, o planejamento reencarnatório. É um encontro, a alma que vai encarnar com os guias espirituais, a fim de planejar a vida que haverá, tarefas que vai ter que realizar para seu crescimento. Muitas ligadas ao livre-arbítrio. Então, você combina as tarefas, mas não numa forma obrigatória. Você vai fazer isso. Na verdade, esse planejamento te mostra que você evoluiu. Não foi bem no orgulho, não foi bem na caridade, em várias coisas, né? Você vai melhorar isso daqui. Ele vai nascer num ambiente que dê forte para que ele consiga realizar isso daí. Mas ele tem um livre-arbítrio. Começou. Desculpa. Então, o que é esse planejamento? Mostra as alternativas que ele tem para mas vão aparecendo para você. Não sabe qual é. Daí você decide no livre-arbítrio. Até digo, a grande pegadinha do espiritismo, livre-arbítrio. Pode fazer o que você vai colher. Não é proibido. Não. É ele que vai decidir as alternativas que você tem, e elas serão apresentadas. Depende de você escolher, vai te levar no caminho da... E esse planejamento, depois dele, ele fala em herança kármica. Deveria estar dentro do planejamento, né? Mas não é bem assim, pelo que eu vejo. Conscientemente, o espírito, desde a sua semeadura nas outras encarnações, consegue deixar gravado no campo energético as características que ele tinha, coisas que ele fez, que ele se tornou. Então, se ele foi um que semeou loucamente, sem pensar na colheita, ele deixa tudo isso registrado no seu perispírito. E agora, impregna o óvulo materno, vibrações do merecimento. E recebe no espermatozoide colheita obrigatória. Então, você já vem com um karma meio definido, mas é dessa forma. Pode ser. Não pensou na colheita em saúde, em tratamento com outras pessoas. Isso fica registrado. Uma encarnação para outra.
um arquivo deles. Isso marca as encarnações. Acho que é por isso que muitas pessoas vêm de um jeito, outras vêm do outro, emocionalmente até, jeito de olhar, né? E nossas dívidas fazem várias vezes, muitas vezes, elas acontecem. Não, eu comecei a lembrar, né? Até aqui, onde eu cheguei, não aconteceu ainda ali. Nós estamos a caminho. Ela só ocorre com a chegada do espermatozoide no interior do começa. Não sei o que acontece na encarnação. Começa o processo. Vai durar a vida toda, né? Depois disso, antes, né? Bem antes, falando no planejamento aqui, né? Bem antes da fundação. Estamos preparando. Porque o próximo passo que ele fala aqui é a escolha dos pais. O espiritual lá vai escolher. Vai ser escolhido. Eles vão combinar com outras almas, com outros espíritos lá, para ver como é que vai ser essa escolha, né? Fala uma coisa também interessante. Isso eu acho interessante. Esse filho não pediu para nascer, né? Liga com o pai. Você pediu sim. Arrependeu, o problema é seu. Né, Ricardo? O eu, o problema é seu. E pai, mãe e filho é uma necessidade para todos envolvidos na nova constelação. Nossas vidas se fazem, muitas vezes, dentro do núcleo familiar. Nossas dívidas se fazem muitas vezes dentro do familiar. Então, muito normal que você reencarne dentro do núcleo que você viveu nessa. Por quê? Porque a maioria das dívidas a gente faz no núcleo da família. Incrível que pareça, devia ser um lugar mais tranquilo. Então, o que Deus faz? Ele te dá a chance da reencarnação para você rever. Se teve problema com os pais, é rever esse problema com os pais para ir consertando. Por exemplo, dificuldades vivenciadas por duas pessoas, muitas vezes, geram entre elas ódio mútuo ou outras ligações fortemente estreitadas pelas energias destruidoras, sentimentos inferiores. Então, existem muitas uniões que fazem um amor, mas o ódio também une, com as dependências tóxicas. Elas brigam o tempo todo, mas não se separam. Então, é muito provável que na próxima encarnação eles venham no mesmo núcleo, mesma constelação familiar, né? E tem dois tipos de vínculo que você cria aqui: os vínculos de afeto e os vínculos de desafeto. Então, de desafeto também gera uma reencarnação junto com a pessoa que você teve o desafeto. Você volta para lá, né? Então, esse relacionamento de duas pessoas que não têm desafeto uma pela outra, dependência energética, presa. A pessoa fica presa na outra, não larga. E o que ele fala aqui, com certeza eles vão nascer juntos, vão se encontrar novamente com outros pais, dependendo se as pessoas não estiverem dentro da mesma família, que às vezes tem dentro da família pessoas que estão dentro da outra. E é triste. Mas vai ter a mesma chance. E entra um monte de coisa, entra perdão, né? Aquelas frases também, eu perdoo todo mundo, mas tem um que eu não consigo perdoar. Então, você não perdoa. Perdoa só se você gosta. Se não gosta, você não perdoa. Você vai voltar junto. Na hora que
na escolha do pai e da sua nova constelação familiar. Então, aí eles escolhem o pai. Aí os pais, bem, eles podem decidir em cima, ter um filho que na encarnação anterior sofreu muito na mão deles, ou os fez sofrer demais por causa dele. Então, essa constelação familiar, provavelmente, ela vai se repetir. Isso é até legal, né, para aqueles casais apaixonados que morrem, começa a chorar e acha que nunca mais vai ver, né? Mas vai se encontrar novamente. Depois que escolheu os pais, tudo aí tem o esquecimento. Tudo preparando aí, né? Mas o esquecimento, ele já é preparado bem um pouco antes. Ele vai acontecer mesmo no nascimento. É o que a gente diz aqui. São comuns encontros do passado, no contexto familiar, e a reencarnação com esquecimento se torna muitas vezes eficaz na sua função educadora, mantendo dois envolvidos, né, próximo, criando condições, tá, para que haja um vínculo entre os no planejamento familiar, planejamento, teoria do esquecimento. E é uma coisa inteligente da reencarnação. Você imagina se eu não esquecesse e na outra eu fosse amigo do Ricardo, não gostasse do Ricardo, ia estar aqui. Se você soubesse que alguém te fez mal, se você quisesse vingança, nasce junto, você quer vingança em cima do que a pessoa fez. Agora, a reencarnação, você não lembra. Isso, a reencarnação é uma das maiores ferramentas da justiça divina. Ele te dá a chance de você ver tudo que você fez, todas as brigas, pelo esquecimento. Né? A última vez que eu falei do esquecimento aqui, eu até citei um filme. Não era Sete Vidas. É do Will Smith, onde ele se separa da mulher, porque a filha dele morreu muito cedo. E ele ficou meio doidão. Ele fez uma terapia com a mulher dele, tomava a mulher dele. E no final, quando ele fala a ela que ele está pensando em voltar, mas devido à história dos dois, é muito difícil. E aí ele fala uma coisa que eu achei quase uma frase de reencarnação, né? Ele fala para ele, pergunta, e se fôssemos sonhos novamente? E nada mais é do que a reencarnação. Você volta com o mesmo espírito, mas com o espírito. Você tem a chance. Porque se você é estranho, nenhum lembra nada do outro. Não lembra as coisas ruins que a pessoa fez, nem ela lembra que vira um estranho dela, né? Ou outro filme também, Brilho Intenso de uma Mente Sem Lembranças. Quem já viu isso? Isso é sensacional, até no título. Porque tinha um cara que tinha o poder de apagar da sua memória só o que você quisesse. Quando você esquece as coisas tristes, as coisas que falaram, a mente vai ser tranquila. Isso que ela se torna brilhante e você não consegue se lembrar daquilo que magoou, aquilo que mexeu muito com você. Eu gosto também desse daí, né? Também é outra coisa, a gente chega aqui, nasce tudo, mas não tem lembrança nenhuma na nossa mente. Por isso que criança fica lembrando dessas coisas, vai crescendo, vai ficando adulto, vai começando a melindroso, a atrapalhar a vida da pessoa, né? Então, no esquecimento de novo, né? Agora vamos chegar já no nascimento. Aí chegou a hora de nascer. Hora de nascer, o espírito perde o útero etérico, um útero protetor,
para entrar no útero materno. E a coisa mais difícil da entrada do espírito é o tamanho do espírito. Quem tem visão, normalmente vê um espírito do tamanho dele, né? Raramente se vê um gigante. E ele vai entrar num corpo de um bebê. A mulher do livro fala em 50 centímetros. É um bebezão, né? Mas tem uns de 2 e pouco, 1.800. O espírito tem que entrar. E ele entra. O maior problema dele é estar pelo chakra básico. Ele que o liga à terra. E ele tem um processo de esquecimento. Quem assistiu, acho que foi o Nosso Lar, ele fala no departamento da reencarnação, né? E eles cuidam disso, e o espírito fica fazendo força. É volátil, né? Mas é difícil você conseguir entrar. O maior sofrimento do espírito. E conta aqui uma história, a Bárbara, do livro, de um espírito que demorou um pouco a nascer, e o problema foi o tamanho dele. Foi do nascimento, ele entra na primeira infância. A grande característica da primeira infância é que a criança, ela ainda tem, quando ela está no útero, muitas lembranças do mundo espiritual. Ah, eu lembro. Teve um que também demorou a nascer. Quando nasceu, ele nasceu com muita dor de cabeça. Médio, tudo, um trabalho mediúnico. Eles descobriram que ele estava com 2 amiguinhos, encarnação anterior, ele queria ficar. E ele saiu e aos poucos vai se afastando. Às vezes, fora do útero, ele ainda vê os amigos. Ela está muito ligada, ela esqueceu tudo, mas tem os amiguinhos. Isso fica na cabeça. Os amiguinhos aparecem. Quem já não viu criança fazendo tchau para ele? Eu já vi. Minha filhada tinha minha mãe não voltou mais na minha casa. Medo. Verdade. Hoje eu falo com ela, ela tem 11 anos, falei, você viu os amiguinhos? Não sei se você lembra, né? Ela não lembra. Mas ela está totalmente integrada na família. Fala da miniaturização. Miniatura. É isso aí. Ele fala que é difícil falar. Eu no meio. Não é mais. Bem? Essa redução propicia a integração do espírito, lógico, várias, determina a perda de consciência progressiva com o importante esquecimento do passado. É nessa miniatura, ele vira um neném mesmo, ele esquece tudo, aí ele vai passar por isso. É muito importante para a estabilização psíquica, né? Frente às situações kármicas também, ele esquece de ele. Nada aqui vem com cola, você não traz nada que você sabe que você vai fazer. Tá? E é necessário para evoluir o espírito, né? Sim. Se ele estiver na mesma constelação familiar, mesmo que nessa constelação tenha um espírito que não se dava bem na outra, com o esquecimento, eles podem viver no mesmo lar, na aproximação, perdão e o amor. Isso daqui. Vê como foi rápido? Resumir demais, né?
2 livros, transformei em um. Então é isso que ele fala. O outro livro, ele fala em cada fase. Seria um estudo muito grande para fazer em palestras aqui. Essa é 1h30, 2. Temos no sábado, né? Não consigo. Mas o que tem de importante nisso aqui? A consciência, nossa reencarnação não terminou. Vai mudar. Por isso que fala, criou o juízo, né? Nova frase. Alguém já falou isso? A gente criou o juízo nunca? Fala, né? A minha parte ainda não criei. E com essas mudanças, o chakra abre, você passa mudando de você, perfil, por exemplo, na adolescência. Na adolescência, é aberto o chakra do amor. Na adolescência, ele abre e começa a se comunicar. Os chakras se comunicam com o mundo espiritual. Na adolescência, é esse. Ele abre, por isso que começam as paixões. A criança, ela deixa de ficar dentro de casa, começa a arrumar namorada, os amigos começam a gostar, criar grupos. Vocês vêm antes disso, né? Esse chakra já vem abrindo. Mas é na adolescência que ele realmente se abre. O chakra do amor, aí também começam a vir as decepções. As decepções da vida dele, por causa desse chakra. Mas aí vem a vida adulta, de lá para cá. Você acostuma a lidar com os problemas, também a criar problemas, né? O adolescente cria, mas o adulto também, né? Claro, ele, nessa fase, vai entrando mais para a vida, ele já indo mais nele, está mais afastado, dos pais, né? Começa a ter a própria. Um dia, chega a vida adulta e monta uma família. Ele cria outra constelação, né? Uma constelação que anda junto com a família dele. Né? Começa a fazer parte das duas. Pai, mãe e filho, e filho, esposa e outro filho. E ele faz isso. E aí, os outros, eu não sei o que acontece. A única coisa que eu sei é que quando vai se aproximando da morte, começa a se ligar mais a Deus. Começa na fase de maturidade. Começa a ficar mais... Eu acho que acontece mesmo, né? Pela dor ou pelo amor, né? Você muda, você começa a ficar mais ligado a Deus. Raiva, né? Assim, por arrependimento do que você fez, aí você acha que ainda dá. E você começa a se ligar. Mas o chakra, ele está aberto. Morte já é um pouco mais cronário, né? O espírito não sai pelo... Fica perto da terra. Ele entra por ali, não, ele vai por cima. O espírito, quando o corpo morre, sai pelo pé, ele não sai pela cabeça. Cima, né? Eu até pensei, né, que todo velório que eu vou, eu paro no pé do defunto e faço uma oração. Agora eu estou fazendo mais em cima, né? Mas olhando para ele. Mas, não é para rir do velório, não. Eu não dou risada em velório. Mas o que acontece na desencarnação, ele respira, vai por aqui. Às vezes ele fica. Conversei com a minha irmã, ela não quer ver o corpo dela. Medo de velório. Velório. Por quê? Está morto. Não, quer viver morto.
esse, a rápida passagem por algumas fases, não escrevi nada. Eu achei longa a nossa conversa. Então, a gestação do espírito ficou mais ou menos, foi só um comecinho, tem muito mais para falar, esse livro inteiro. É bem legal. Se fosse num sábado, 1h da tarde. Não, né? Uma discussão gostosa para fazer. Então, quero agradecer a paciência de vocês. Opa. Eu vou ler. Preservar a felicidade, devemos, em primeiro lugar, agradecer. Mas isso é receita de bolo de espírito. Para ser feliz, a primeira coisa é agradecer a situação. É onde você chega. É essa mais insignificante. Agradecer. Não está reclamando que não tem. Melhor agradecer. E ter certeza. Você agradece. E, menos que seja, as coisas começam a melhorar. Financeiramente, não tem financeiramente, mas elas melhoram mesmo na sua evolução. E ler isso aqui, que coisa de ontem que saiu. Ontem o Ricardo distribuiu isso aqui no piquenique. No piquenique ele ofereceu. Ontem você não pegou? Ontem foi sábado, foi domingo. Não foi ontem? Isso que eu esqueci da palestra. Eu esqueci até que foi sábado. Não, piquenique foi ontem. Não, estou falando no piquenique que você distribuiu o papel. Eu peguei. Não, então foi no sábado que você me deu aquele papel. É verdade. Desculpa aí, gente. Se quiser desligar, eu não posso fazer nada. Né? O meu estava falando lá. Aí veio a pergunta de sábado, né? Qual a atitude mais estúpida que você já tomou? Eu quase rasguei o papel do Ricardo. Fica difícil lembrar todas. Uma dessas de hoje, né? Pode botar na coisa lá, já vou botar aqui. Então, obrigado. Eu sou muito ligado em filme, né? E falar que nem a mulher do filme. Espero que o tempo que vocês tenham perderam comigo, tenha sido importante para vocês. Tenha valido a pena. Obrigado. Mas vamos falar muito disso aqui, que é muito grande. Eu vou escolher o tema. Esse mesmo não é outro. Tá?